Ora viva, prezados! Sejam bem-vindos para mais um vídeo sobre contabilidade financeira 1. Meu nome é Yumna Samaria Samuel Tawen, estudante do primeiro ano no ICIM, aluna do coordenador mestre Abílio Muxanga. Estou aqui para falar sobre a natureza de movimentação das contas. A movimentação das contas constitui o funcionamento técnico de todo o sistema contabilístico, representado o mecanismo através do qual registram e refletem todas as alterações ocorridas no patrimônio de uma entidade. Compreender a natureza específica de cada tipo de conta, identificando corretamente quando se deve debitar ou creditar em função dos aumentos ou diminuições, revela-se fundamental para assegurar a exatidão dos registros contabilísticos. Ou seja, entender sobre a natureza das movimentações das contas vai nos fazer entender o que vai debitar e o que vai creditar. Pois para isso nós temos que ter o nosso livro ou nosso plano de contas, que é um PGC. É lá onde nós vamos encontrar o nosso código de contas com as classes de contas, que vai da classe 1 até a classe 8, que é a classe de resultados. Tendo o seu código de contas, é mais específico ou detalhista para perceber exatamente o que estamos a querer falar sobre hoje, sobre a natureza de movimentação de contas. Os conceitos básicos de débito e crédito. Na contabilidade, os termos débito e crédito assumem significados técnicos específicos distintos das conotações usuais na linguagem comum. O débito, também designado por DEV, representa o lado esquerdo de qualquer conta, sendo a ação de registrar um valor neste lado denominado ou denominada debitar. Em contrapartida, o crédito, igualmente conhecido por haver, corresponde ao lado esquerdo da conta. Ou seja, nós vamos aprofundar a matéria, onde vamos perceber o que é o razão esquemático. O razão esquemático é como se fosse um T. E lá temos dois lados, lado esquerdo e lado direito. O lado esquerdo é o lado dos débitos e o lado direito é o lado dos créditos. É lá onde nós estamos as contas que estão a creditar no lado esquerdo e as contas que estão a creditar vão para o lado direito. É assim como funciona normalmente. E para a estrutura da conta em T, aquilo que eu estava aqui a explicar, que o T, a representação gráfica da conta sob forma de T, constitui um dispositivo prático e funcional que permite acompanhar sistematicamente as variações patrimoniais. Nós podemos, com este T ou a razão esquemática, nós podemos identificar o que está a debitar e o que está a creditar, assim controlando as nossas variações patrimoniais. Esta estrutura organiza-se em dois lados distintos: o lado esquerdo, como eu estava a dizer, e o lado direito. O lado esquerdo é o lado do débito, que é a entrada do valor, que são os aumentos das contas, que registra-se debitar. E o lado direito é o lado do crédito, haver, neste caso, saídas do valor e diminuições em certas contas, que registra-se creditar. Então, é mais ou menos esta estrutura do razão esquemático que nós temos como podemos compreender o que é um crédito, o que é um débito. Ok? A estrutura da conta em T, o conceito do saldo. Nós temos que entender também o que é um saldo. Quando é que se diz saldo devedor e quando é que se diz saldo credor e quando é que se diz saldo nulo. O saldo ou o conceito do saldo
representa a posição líquida da conta num momento específico. Saldo devedor é quando o débito é maior que o crédito. Quando nós formos perceber que a conta débito, o valor da conta débito é maior do que o valor da conta crédito, aí estamos perante a um saldo devedor. Saldo credor é quando o crédito é maior que o débito, ok? É mais ou menos diferente daquilo que estávamos aqui a explicar. Saldo nulo é quando temos um débito igual ao crédito, que é a situação líquida momentânea, né? O momentâneo. É quando temos exatamente o mesmo valor no lado do débito, como eu estava dizendo, no lado esquerdo, no razão esquemático. Podemos não ter só no razão esquemático, podemos ter até em outros tipos de mapas contabilísticos, mas quando temos um débito igual ao seu crédito, estamos perante a um saldo nulo. Regra geral para as contas do ativo. Como eu ia dizendo, tendo o plano de contas, o plano de contas, o PGC, Plano Geral de Contas, tendo já o Código de Contas, nós vamos tendo com o Código de Contas temos que saber quais são as classes de 1 até 8, quais são as classes do ativo e quais são as classes do passivo. Nós sabemos que da classe 1 até a classe 4, meio que tem contas de passivo. Da classe 4 tem contas do ativo e do passivo. É uma mistura. Então, nós temos que saber exatamente quais são essas contas para entender a regra geral das movimentações das contas. Mas temos aqui a lógica por trás das movimentações dos ativos. As contas do ativo representam os recursos econômicos sob o controle da entidade, dos quais se esperam benefícios econômicos futuros. Ou seja, ativo para nós, como entidade, como empresa, é realmente algo que vai nos beneficiar futuramente. Logo, temos exemplo de um bem tangível, por exemplo, um automóvel, é um bem da empresa, mas que nos transmite ou nos dá benefícios. Temos mercadorias, é uma conta do ativo, que também traz-nos benefícios para a empresa. Ou seja, por exemplo, se a empresa vende mercadorias, ela vai nos trazer benefícios, tendo vendido e tendo ganhado valores, ou seja, dinheiro, né? Então, este valor é um benefício para a empresa, logo é um ativo. O ativo, neste caso, é o bem, ou melhor, é a mercadoria que nós vendemos. Regra de movimentação esclarecida: debita-se pelo valor inicial e pelos aumentos, porque um aumento do ativo significa mais recursos. Aquilo que eu já estava a explicar. Que, por exemplo, temos mercadorias. Se a mercadoria que nós temos, nós aumentamos o estoque no nosso armazém, na nossa empresa, é mais ganho para a empresa, porque temos mais mercadorias para vender, logo é mais dinheiro que irá entrar caso a gente venda todas as mercadorias. Por isso que a regra, ela nos diz que todas as contas do ativo, elas vão debitar os seus saldos iniciais e os aumentos, e vão creditar as diminuições. Quanto menos nós temos recursos econômicos, isso não nos traz benefício nenhum. Muito pelo contrário. Então a gente vai creditar. Logo, a regra geral nos diz isso, de que as contas do ativo, elas vão debitar pelos saldos iniciais e pelos aumentos, e vão creditar pelas diminuições. Exemplos aprofundados. Temos caixa, por exemplo. Aumenta com depósitos, nesse caso débito, e diminui com levantamentos. Eu vou ao banco, vou fazer um depósito, vou debitar o caixa, neste caso, vou debitar, pois
quer dizer, vou creditar, neste caso, porque o valor eu vou tirar no caixa, mas quando eu for a levantar, eu vou debitar, porque está a aumentar o caixa. Ou seja, se eu vendo mercadorias, o valor no caixa ela está a aumentar, então vou debitar. Mas se eu compro, o valor no caixa ela está a diminuir, então vou creditar. Clientes funciona da mesma forma, 4.1, aumenta com vendas a crédito e diminui com cobranças. Quando eu cobro o meu cliente e ele me paga o valor, a dívida ela está a diminuir. Neste caso, eu vou creditar. Mercadorias 2.2, aí a conta aumenta com as compras e diminui com as vendas. Nesse caso, vou creditar as vendas e vou debitar compras. E funciona também para ativos tangíveis e outras contas do ativo. Regra geral para as contas do passivo e capital próprio. Como é que funcionam as contas do passivo? As contas do passivo representam obrigações presentes, enquanto o capital próprio representa os recursos próprios e os resultados acumulados durante um determinado período. Regra de movimentação fundamentada. Credita-se pelo valor inicial, ou seja, é o contrário das contas do ativo. Creditam-se pelo valor inicial e pelos aumentos, porque um aumento significa mais financiamento disponível, e debita-se pelas diminuições. Regra geral para as contas do passivo e ativo capital próprio. Ou melhor, do passivo, capital próprio. Análise por tipo, passivo circulante, neste caso 4.2, que é fornecedor, aumenta com as compras, logo vamos creditar, diminui com os pagamentos, logo vamos debitar. Não, é só meter na cabeça, se é uma conta, primeiro identifica a conta, é uma conta do passivo? Ok. Se é uma conta do passivo, ela vai debitar se for a diminuir. Mas se for a aumentar ou ter um saldo inicial, ela vai creditar. E para a conta do ativo, se for uma conta do ativo, ela vai debitar se aumentar, se o número estiver a aumentar, e se for um saldo inicial. Se for que o número estiver a diminuir, ou seja, este ativo estiver a diminuir, vai creditar. Neste caso, temos aqui passivo não circulante 4.3, empréstimos, aumenta com a obtenção de empréstimos, vamos creditar, e diminui com as amortizações destes mesmos empréstimos, então vamos debitar. Regra geral para a conta dos resultados. Contas de gestão. Custos versus proveitos. O que é um custo? Um custo é aquilo que realmente foi um custo para a empresa ou está a ser um custo para a empresa. Como, por exemplo, pagar água, pagar aluguel, pagar a energia. Tudo isto é um custo. Proveitos. Proveitos são aquilo que a empresa ela ganha. Por exemplo, descontos com as empresas que elas têm, por exemplo, com os credores, descontos, juros obtidos, é assim que é, juros obtidos. Então, isto vai sendo um ganho para a empresa. Logo, essas contas têm a natureza temporária e serão inseridas no final do exercício para apuramento dos resultados. Por exemplo, conta 6, que é a conta dos custos e perdas. A sua natureza. Elas representam o consumo de recursos e gastos incorridos. Movimentação. Elas vão debitar quando ocorrem e vão creditar, né? É exatamente a mesma coisa ou a mesma natureza de movimentação como funciona a conta do ativo. Em contrapartida, a conta 7, a classe 7 de proveitos e ganhos, ela vai funcionar
como passivo, como a conta do passivo, que nós vamos creditar os saldos iniciais e os aumentos e vamos debitar as diminuições. Ok? É exatamente o mesmo que acontece, quer dizer, o classe 6 funciona como a classe dos ativos e a classe 7 ela vai funcionar como as contas do passivo. Exemplos detalhados. Temos aqui 7.1 vendas. Temos exemplo também de 7.2 prestação de serviços. É mais ou menos aquilo que estava aqui a falar de como é que a conta do proveitos e a conta do custos elas vão também se movimentar, vão ser ou vão se comportar com base a débito e crédito. Mas para entendermos sobre as contas, subcontas, classes, existe um tema muito importante na contabilidade que é a hierarquia contabilística, coletiva e subcontas. É aqui onde nós vamos entender mais ou menos como é que funciona isto de classe, de conta, subconta, conta-mãe e por aí vai. A estrutura hierárquica das contas que permite diferentes níveis de análise e controlo é a estrutura hierárquica explicativa. Temos o primeiro grau. Temos em primeiro grau a conta coletiva, que é a visão agregada da conta, da classe de conta. Por exemplo, temos a classe 1.2, bancos. Ok? Temos o segundo grau, que é as subcontas. Primeiro nível de detalhe, temos nesta mesma conta de bancos, vamos apanhar 1.2.1, depósitos à ordem. Aí nós estamos na conta mãe, que é bancos. Temos o terceiro grau sobre subcontas, que é maior especificidade, que é 1.2.11, que vai ser, por exemplo, depósito à ordem na conta BIM, ou BCI, ou MOSA. É mais ou menos aí. Consistência total. Todas as subcontas herdam a natureza da mãe. Ou seja, se temos uma conta 1.2 é bancos, depósito de ordem vai começar por 1.2.1. Deve sempre seguir a ordem da mãe e a natureza da mãe. Se essa conta da mãe, por exemplo, 1.2 está a debitar, o provável é que a conta filha, neste caso, que é 1.2.1, esteja a debitar também. A movimentação uniforme. Se a conta mãe é de ativo, todas as subcontas debitam-se conjuntamente. Aquilo que eu estava aqui a dizer. Que todas as contas, se a conta mãe ela vai debitar, as contas que seguem da conta mãe também elas vão debitar. Se tiver a acreditar, também vão acreditar. Sempre vão herdar exatamente aquilo que a mãe ela está a mostrar naquele momento. Temos já aqui exemplos. Débito, aquisição de um veículo pago por transferência bancária. Vamos debitar o veículo e vamos creditar o banco. Neste caso, vamos usar as contas, as subcontas 3211, que é a viatura ligeira, aumento do ativo imobilizado. Crédito é 1211 BIM. Princípio das partidas dobradas é um tema também bastante importante para entender a natureza das movimentações das contas. O que este princípio ela nos diz? Bem, este princípio na verdade vem para nos dizer que todo débito deve ser igual ao seu crédito. Que todo débito deve ser igual ao seu crédito. Quando isso não ocorre, realmente não estamos perante a uma boa ou um bom exercício contabilístico, pois
Este princípio, ela nos diz isso, ela nos manda isso. Nos manda que todo débito tem que ser igual ao seu crédito. Formulação do princípio: para cada débito numa conta deve existir um crédito de igual valor noutra conta, ou parte cada crédito deve existir um débito de igual valor. Implicações fundamentais: dualidade. Cada operação tem pelo menos dois efeitos. Equilíbrio: o total dos débitos é sempre igual ao total dos créditos. Integridade: nenhuma operação pode se registrar parcialmente. Então, são esses mais ou menos a ideia de que o princípio das partidas dobradas, ela nos transmite para nós entendermos melhor sobre a natureza das movimentações da conta. É porque não tem como saber se essa conta ela vai debitar ou creditar sem saber que todo débito tem que ser igual ao crédito. O princípio das partidas dobradas. Caso de movimentação, variação simples, um débito contra um crédito acontece. Quando temos, por exemplo, estamos perante a um débito, podemos apanhar um débito e um crédito. Mas também podemos apanhar variações complexas, muitos débitos contra um crédito. Ou um débito contra muitos créditos. Ou muitos créditos contra muitos débitos. Também ocorre. Exemplo: compra de mercadorias por 100 mil meticais, pago em 40% em dinheiro e 60% a crédito. Débito: vamos debitar mercadorias, 100 mil meticais, foi um aumento ativo. Vamos creditar caixa, 40 mil, porque foi retirado esse valor do caixa para essa aquisição, ou melhor, dessa aquisição das mercadorias. E vamos creditar também a conta fornecedores, que vai ser 60 mil meticais. Logo, irmos para o crédito, somando os créditos e somando o débito, vai ser igual. Total do débito vai ser igual ao total do crédito. Casos especiais e aplicações práticas. Bem, existem casos em que, porque nós aqui deixamos parecer no vídeo, neste pequeno vídeo, que todas as contas do ativo, elas vão debitar com os saldos iniciais e pelos aumentos vão creditar pelas diminuições. As contas do capital próprio e passivo vão fazer o contrário, vão creditar os saldos iniciais e os aumentos vão debitar as diminuições. Mas existem casos especiais e aplicações práticas. Ok, temos uma situação que merece atenção especial. Algumas contas e operações requerem análise cuidadosa devido à sua natureza específica. Contas de regularização, por exemplo, ou depreciações acumuladas na classe 3, na subconta 38. Existe também este tipo de caso. Síntese. Vamos fazer uma pequena síntese ou um pequeno resumo para entender mais ou menos se realmente estamos juntos ou não. No longo do vídeo, nós falamos, na verdade, dos tipos de contas. Ou melhor, falamos também da classe de contas. Falamos que existem contas do ativo, passivo, capital próprio, de custos e proveitos. Falamos que quando aumenta a conta do ativo, ela vai debitar. Quando diminui, vai creditar. Quando o saldo é devedor, ele é maior que o crédito, melhor, se o débito é maior que o crédito, vai ser o saldo devedor. Passivo é mais ou menos o contrário do ativo. Capital próprio também. E custos funciona como ativo e proveitos funciona como passivo. É mais ou menos isso como nós falamos no longo do vídeo. E terminamos por aqui.
Espero que tenham gostado, tenham ficado alguma coisa. E até a próxima. Meu nome, como eu disse, é Yumna Samaria Samuel Taoene. Foi muito bom estar com vocês. Espero que tenham entendido sobre a movimentação das contas. E tchau.